Lição 12. 21 de junho de 2026. Título da lição: A reconciliação de Jacó com Esaú. Introdução. Na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso a ponto de Esaú planejar matar Jacó depois do episódio que resultou na perda da bênção que seria sua, após a morte de Isaque. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaque aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou sua vida. Primeiro tópico: Irmãos em conflito. Ponto 1. Jacó. Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou uma transformação de caráter em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaque. Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo o que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Ponto 2. Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder, e o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaque perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaque enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas. Mas agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. Ponto 3. Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Leia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Segundo tópico: o encontro entre Jacó e Esaú. Ponto 1. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Ponto 2. Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que, ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Ponto 3. O perdão verdadeiro. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó, e assim, a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado, e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se, hoje, irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo.
Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor, abracem-se e reconciliem-se como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido, com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Terceiro tópico. A família de Jacó segue seu caminho. Ponto 1. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir, e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor e ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Ponto 2. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Ponto 3. Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó. Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor. Ali, ele destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Conclusão. As famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque, e posteriormente, na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou.